Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa do nosso Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre. Lembrando que o nosso hospital que fica bem próximo aqui, o Corcovado, Cosme Velho. Também nós temos mais duas outras unidades, o Hospital Adventista Itaboraí e também o nosso Centro Médico em Botafogo. Seja muito bem-vindo, espero que você aproveite hoje o nosso programa. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, principalmente para os homens. Já vou falar sobre o que é, mas antes eu queria apresentar a nossa nova diretora de comunicação e ouvidoria, que é a Patrícia. Patrícia, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Tiago, e também o nosso convidado, né? Seja muito bem-vindo para mais este podcast, Silvestre Cast. E eu gostaria que o senhor se apresentasse, doutor Marcelo. Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, eu queria primeiro agradecer o convite de vocês. A gente vai abordar temas bem importantes hoje, né? Falando um pouco da saúde do homem. O urologista trata prioritariamente da saúde do homem, mas também da saúde da mulher. Mas eu acho que pode ser um outro podcast, a gente também aborda de maneira mais ampla essa questão toda. Dr. Marcelo Rodrigues, hoje mais de 65 mil novos casos de câncer surgem no Brasil hoje. A gente tem aí, segundo a Qualibest, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que só fica atrás do câncer de pulmão, né? E nós temos aí uma perspectiva que apenas 34% dos homens procuram um urologista, né, em relação a cuidar bem da saúde, para poder fazer os exames, né, de proctologia. Enfim, o senhor vai falar muito sobre isso hoje. E eu queria abrir logo, né, para a gente poder perguntar por que ainda existe a questão da resistência dos homens em ir ao urologista. Então, Tiago, o que a gente entende, eu acho que isso vem desde a nossa colonização, né? Nós somos um país colonizado por europeus, mais latinos, né? Então, a gente tem uma questão aí do machismo ainda bastante presente, né, no homem, né? A gente teve essa imigração depois do italiano, do alemão, então a gente criou uma mistura, e esse homem brasileiro, ele tem essa questão. O homem europeu, o escandinavo, o norte-americano, ele tem uma outra ideia da saúde do homem, do comparecimento desse homem ao consultório, né? Inclusive as mães também são machistas, né? Eu brinco muito dizendo, porque a mãe de menina tem um comportamento. Vocês podem reparar, quem é mãe, ela leva a menina para um consultório da ginecologista ali na puberdade. 12, 13 anos. Mas você não vê mães de meninos levarem ele ao urologista. Ele não vai. Então, isso é cultural mesmo. Então, o homem não aprende, a criança, desde cedo, que ele deve procurar o urologista. Então, isso já, na realidade, começa na infância, na primeira infância, que é importante o comparecimento para exame de genitália, enfim, orientações gerais pertinentes àquela faixa etária daquela criança, né? Então, o homem ele não desenvolve essa característica da ida ao urologista e com receios em relação a exames que possam ou não ser realizados dentro do consultório. Então, essa resistência, ela ocorre, eu acho que é muito cultural aqui no Brasil. Então, realmente, a ida do homem ao consultório, ela é ainda aquém do adequado. Existe um certo mito, né, aquele receio masculino de procurar um urologista. E a nossa próxima pergunta é verdade que todo homem deve começar a fazer o exame de próstata aos 40 anos? Sim. Em relação a gente comentou agora um pouco antes, em relação ao mito, a questão está muito ligada ao exame físico, né? O homem ele fica acanhado, fica envergonhado na presença de um outro homem. Vale lembrar que temos já no Brasil muitas urologistas mulheres, e com elas esse machismo, não vou dizer estrutural, que isso é uma bobagem, mas essa questão da resistência até maior. Acho que a questão do medo também, de não conhecimento do exame, né? Sim. E hoje tem vários memes, muita provocação hoje, né? Sim, então, não é só a questão do preconceito, é a questão da falta de informação, não é verdade? Sim. A informação hoje nas mídias, ela está um pouco desenfreada, como você comentou. Então, qualquer pessoa hoje passa a informação que pensa ser a informação adequada e nem sempre isso é exatamente daquela forma. E isso atrapalha bastante. Em relação à faixa etária, eu comentei, né? O menino, ele deve já comparecer ao urologista na primeira infância, para exame da genitália externa, de pênis, testículo, enfim, exames de laboratório, exames de imagem. Mas, em relação à prevenção prostática para o câncer de próstata especificamente,
A nossa Sociedade Brasileira de Urologia, ela preconiza a idade inicial, 45 anos, para pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata, não outro câncer, o câncer de próstata. Meu pai teve, meu irmão, um parente de primeiro grau, um tio, ok, 45 anos. Homem, sem histórico familiar, 50 anos. Mas a gente pode fazer o exame com 40 anos? Óbvio que pode. O que não pode é não começar aos 45, 50. Isso não quer dizer que com 40 tu já não possa fazer um primeiro rastreio com exame de laboratório. Isso aí já é fundamental, já se pode iniciar. Mas só atrelando essa pergunta, a questão é a seguinte, a gente procura a partir dos 45, 50, como é que o senhor está dizendo. Sim. Mas existe algum sintoma relacionado, assim, característico que possa vir antes? Então, isso é uma outra questão bem difícil no câncer de próstata, porque como ela é uma glândula que gera poucos sintomas, cânceres em outras regiões, se for falar um câncer de estômago, um câncer de intestino, ele dá evidências mais precocemente, pela localização da lesão desse câncer. O câncer de próstata não. Ele é uma glândula pequena, de 20 gramas normalmente, escondida atrás do púbis, então ela não gera muita repercussão. Quando a gente fala de câncer, mas a hiperplasia da próstata, o aumento benigno, que é mais comum que o câncer, ele gera sintomas precoces. Os sintomas são urinários, de uma dificuldade urinária, o indivíduo ele começa a ter dificuldade para começar o jato, intermitência no jato, ele começa a urinar e não consegue esvaziar de uma vez só a bexiga. Pode ter algum tipo de sangramento urinário. Então, são vários os sintomas. Mas um sintoma exato para o câncer de próstata, não. Eu senti isso e eu estou preocupado com o câncer de próstata. Não. Quando o câncer de próstata ele gera sintomas, ele normalmente já é um tumor localmente na região avançado. Então, ele já perdeu muito tempo. Por isso, a ida ao urologista sem qualquer sintoma, absolutamente nenhum sintoma. É fundamental, porque é um câncer, na maioria das vezes, silencioso. O nosso objetivo aqui é quebrar paradigmas, né? Sim. A gente quer quebrar esse tabu, né, de fazer um exame tão famoso como o toque retal, Sim. né? E o senhor pode comentar para a gente alguns mitos deste exame? Qual que é a importância dele? Sim. O toque retal é o exame mais antigo, né, para avaliação de próstata, né? Quando começou a especialidade, a urologia, é até curioso, o nosso patrono, vocês não devem saber, né? O precursor da urologia no Brasil foi o presidente da República. É mesmo? Essa não sabia. Dá um chute, quem foi? Getúlio Vargas? Depois. Getúlio Vargas... Criou a Brasília. JK. Juscelino Kubitschek. JK criou a Brasília e criou a urologia, né? Ele era médico, cirurgião geral, e as especialidades cirúrgicas elas saíram do tronco da cirurgia geral. A urologia foi uma delas. Então, o nosso patrono é JK, e ele começou a urologia, então, desde que ele começou, o toque retal já era utilizado. É um exame que ainda pode ser utilizado, mas não é o exame, na minha humilde opinião, gold standard. É aquele exame que é fundamental. Não é o fundamental. Ele é um exame que se soma a outros exames para, na realidade, nos dar chance de fazer um diagnóstico precoce de patologias na próstata, seja ela qual for, uma inflamação, infecção, um câncer de próstata ou aumento benigno. Mas acho que o principal mito que a gente tem é que o homem ele imagina que já numa primeira consulta ele vai passar pelo toque retal. E isso depende muito do urologista, depende muito do paciente, dessa interação. Se o urologista entender que naquele primeiro momento, um indivíduo jovem, Tiago é jovem, 42, 43 anos, ok. Vai uma primeira consulta, assintomático, sem nenhum sintoma, sem histórico familiar, eu particularmente não faço na primeira consulta esse exame físico dele. Solicito exames de laboratório, exames de imagem, simples, de execução rápida e barata, e ele retorna. E aí sim a gente vai pautar se há uma necessidade absoluta ou relativa. Absoluta é imprescindível, relativa é relativizar. Será que eu preciso do toque ou não para ajudar o Tiago? Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. E com isso, eu acho que a gente pode aproximar mais esse homem do consultório, que ele não tenha receio. Eu vou ao urologista hoje, eu vou passar por aquele exame. Não, não necessariamente. Isso há alguns anos vem mudando, eu acho que há pelo menos 1 ou 2 décadas, os novos urologistas vêm entendendo que existem outras formas que a gente possa realizar e se somam ao toque, ou não. Então o toque não precisa ser esse mito, esse paradigma difícil de vencer pelo homem, né? Não é tão agradável. Então a gente consegue
equalizar melhor. Perfeito. Existem muitos homens que estão assistindo aqui e a grande questão do homem também, não só em relação ao toque, é a grande questão também da impotência sexual. Será que eu vou ficar impotente? Sim. Isso é uma grande preocupação Sim. porque isso é milenar. Sim, né? sim. Agora, muitos homens também, antes de uma certa idade e tal, eles também resolvem fazer a vasectomia. Sim. Né? Sim. Existe uma relação da vasectomia com a impotência sexual? Então, a vasectomia como cirurgia esterilizadora masculina é um processo bastante simples. É feito, inclusive, no SUS sob anestesia local, na rede privada, uma sedação endovenosa, uma recuperação super rápida, mas o objetivo dela é somente a esterilização. Esterilização significa que você se tornará estéril, obviamente, mas não impotente. A impotência está ligada a outros fatores absolutamente diferentes da esterilização. O indivíduo ele pode ser estéril até geneticamente. Ele nasce estéril, mas ele não é impotente. Quando você faz a ligadura lá dos dois caninhos, que são os dutos deferentes, isso não guarda qualquer relação com a esfera sexual, com os nervos erigentes e eretores que passam paralelos ali à próstata, mas que não tem nenhum tipo de ligação com a vasectomia. Isso é um imenso mito. E hoje a vasectomia, hoje não, talvez há 5 ou 10 anos, o perfil do paciente vasectomizado também mudou em relação à idade. O governo brasileiro mudou a questão no SUS, inclusive, o indivíduo hoje jovem, olhe bem, sem filhos, se ele manifestar o desejo de ser vasectomizado, ele já tem o direito assegurado, inclusive por lei, de ser vasectomizado sem filhos, sem esposa Ele tem jovem. esse direito. Tem esse direito. Essa questão da vasectomia, só para a gente encerrar essa pergunta, existe também alguns casos que precisam fazer uma segunda cirurgia porque a primeira ela não foi eficaz? Eu tive um amigo enfermeiro que passou por essa situação. Sim, sim. Como o senhor pode explicar, Pode por favor? acontecer. Na realidade, nós temos dois ductos, né? Um que drena o testículo direito, o outro o testículo esquerdo, com a formação ali do espermatozoide. Eventualmente, isso pode ocorrer. Algumas complicações podem ocorrer. Uma delas é essa recanalização. Quando você faz o corte, enfim, a ruptura desse canal, dessa pontezinha, se isso não tiver um segmento muito alargado, e os canais estiverem muito próximos, a natureza, às vezes, ela sabe até demais. E esse duto ele pode recanalizar. E aí o indivíduo ele não se torna infértil totalmente. Entende? E também há casos de mais de um duto do mesmo lado. É raro, mas também pode acontecer. Então, por isso que é fundamental, após a realização da vasectomia, que esse paciente faça um espermograma. A tua pergunta é muito pertinente, porque você só considera o paciente infértil uma vez que ele faça um espermograma após 20 ou 30 ejaculações, porque você tem um resíduo ainda de células nesses dutos, que tem que ser eliminado, drenado, de forma protegida. Também acontece. O indivíduo faz a vasectomia e tem relação sexual já no ato imediato. E ele vai engravidar a esposa dele ou a companheira, seja quem for. Vai. Ele vai ou não? Pode. Então, na realidade, o indivíduo só é considerado de alta após vasectomia, após o espermograma zerado. Perfeito. Antes disso, não. O senhor atende aqui no hospital, né, doutor? Atendo. Na realidade, eu atendo no centro médico, na 19 de fevereiro. E aqui no hospital a gente faz as cirurgias, Então eu participo do grupo de urologistas. Nós somos em 4 hoje, o doutor Alberto, o urologista mais antigo. Eu sou o intermediário. Temos o doutor Marcelo Zambuja e o doutor Vinícius também. Perfeito. Mais jovem. Se quiser, então, agendar alguma consulta com o doutor Marcelo, está aparecendo o contato no seu vídeo, pode marcar aqui no nosso centro médico, né, doutor? Para poder fazer uma consulta contigo. Existe, então, beber pouca água. Tudo, geralmente, hoje no nosso ciclo de vida, a gente relaciona a questão da água, né? Sim. O uso de pouca água, realmente, ele aumenta o risco de infecção urinária ou pedra nos rins? Então, Thiago, a gente sempre tenta passar para os pacientes que, na realidade, de todo o nosso volume de peso, inclusive, o indivíduo tem 70 quilos, ele tem 70% desse volume em água dentro das células. Então, você imagina 49 quilos. É bastante coisa. Então, quanto mais peso, mais água. Então, a necessidade de água, eu sempre falo para os pacientes que ela é indivíduo dependente, depende de você. E a melhor forma de você avaliar é o xixi. Quanto eu bebo de água? Depende. Tem pessoas que com 1 litro, 1,5 litro, o idoso, magro, ok. Mas indivíduo jovem,
com mais peso, ele precisa de mais água, né? Então, a medida não é o quanto tu bebe, e sim a cor da tua urina. Né? Os médicos lá, antes dos exames de laboratório, avaliavam urina até em pipetas, provavam urina, se a urina estava doce, se não estava doce, enfim, para ver diabetes. Isso é uma medicina mais rudimentar, sim. Mas a coloração da urina é muito importante. Né? Se a tua urina está concentrada, mais água. Se a tua urina está o amarelo claro, até no máximo amarelo âmbar, ok, você está bem hidratado. Mas assim, uma média que tu beba, numa média, pelo menos de 2 a até 3 litros de água por dia. O que quase nenhum humano faz. Se você parar para pensar, ninguém bebe 3 litros de água em um dia. Entende? Doutor, existe um problema também quando bebe muita água, né? Que é o oposto de quando não bebe muita. Sim. Então, assim, o que pode gerar o excesso de água no organismo? Se o indivíduo ele tem os rins funcionando perfeitamente, em teoria, a hiperidratação não vai te gerar um problema maior, mas ela pode gerar uma certa diluição. Imagina bem, você tem um concentrado, um volume. Se você joga, obviamente, mais solvente do que soluto dentro daquele volume, você tem mais líquido, você pode levar, por exemplo, em idoso, a hiponatremias, uma baixa do sódio. Isso pode levar a um rebaixamento do nível de consciência, um certo grau de desorientação, porque ele come pouco sal, e aí ele fica, a gente chama de hemodiluído. Mas isso é bem raro. O mais comum é a desidratação, né? Ao contrário da hiperidratação. E quando a gente fala de infecção, é óbvio que as mulheres são mais predispostas à infecção do que os homens, até pela natureza anatômica da mulher, né? Conformidade física. E, enfim, quanto mais água, né? Maior a absorção, maior o filtrado glomerular, maior a passagem de água pelos rins, consequentemente pela tua bexiga, e isso impede que as bactérias elas consigam se aderir à parede da bexiga, entende? E elas fazem uma escalada que pode ser até do rim, os casos de infecções renais. Então, as infecções começam baixas e podem ascender até o teu rim. Então, o líquido, o volume, faz com que você lave, né, essa bexiga e impeça essas infecções. O raciocínio é o mesmo para cálculo renal. Né? O cálculo ele não começa um cálculo com 1 centímetro. Ele começa com o aglomerado de pequenas partículas, né? Sais ligadas a íons, geralmente, né? O cálcio, que é o mais comum. E, consequentemente, se o teu volume de líquido dentro do rim for pequeno, essas partículas, essas sujeiras, que são depuradas do seu sangue, elas vão se aglutinando, vão se aglomerando dentro do seu rim e formando os cálculos. Então, quanto mais água, menor a chance de formar cálculo renal também. E existe a possibilidade da gente calcular a quantidade exata de água, né? Existe um cálculo, né? Pra gente fazer saber essa quantidade. A gente tem que sempre tentar observar em relação ao teu peso corporal. O volume de água que tu precisa está ligado ao teu peso corporal. Não a estatura, mas a peso. Mas, como a gente falou antes, numa média, se tu bebe entre 2 e 3 litros e tua urina está clara, porque tem muitas variantes. Né? A gente está no inverno. O rim não tem uma temperatura tão baixa, mas dentro de uma temperatura mais baixa, a tua necessidade de água acaba sendo menor, porque você não transpira, não perspira, então você acaba acumulando mais líquido. Então, o que eu sempre digo, o olhar da urina, ele é fundamental para a tua ideia de volume de água. Essa pergunta de água, ela dá várias vertentes, né? Como a Patrícia está falando, mas só para a gente poder encerrar, para a gente não estender muito esse assunto. A questão da água, qual é a água ideal? Porque a gente tem a questão da acidez, que é muito importante, né? A gente deve tomar uma água alcalina. A gente sabe hoje que muitas pessoas... eu vou tomar um suco, eu vou tomar, por exemplo, Gatorade. É água, né? Mas qual que como a gente deve buscar essa água mais própria para tomar? Esse assunto da química da água é muito difícil. Há um tempo atrás eu fiz uma experiência em casa, até engraçada, com kits de identificação de alcalinidade e de pH de água para tratamento de piscina. Ok. A minha surpresa foi que a água da torneira e a água do filtro tinham uma alcalinidade quase que zerada, muito baixa. E aí eu fiz a experiência com uma água mineral, uma marca qualquer. E a alcalinidade estava praticamente no ideal. Entende? Então, assim, mesmo a água do seu filtro, da sua casa, que é um filtro de carvão ativado
normalmente. É um tratamento muito Sim. minucioso, né, doutor? Mas a água ainda está aquém do ideal. Então é pouco confiável, na minha opinião. Né? Você conseguir essa água, uma boa qualidade, mesmo com seu filtro caseiro, não vai ser tão eficaz. A água mineral que você compra, isso eu fiz um teste realmente em casa, com um kit reagente, e é que se aproximou da alcalinidade ideal, que a gente chama isso até em tratamento de piscina, né? A água tem que ficar estável para um bom tratamento, para decantação, etc. Foi a água mineral. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, doutor. A gente gostaria de saber assim, é verdade que os homens também têm andropausa? O que muda hormonalmente? Então, a mulher, obviamente, né, menopausa, e o homem, obviamente, o termo é andropausa mesmo. Existe, esse assunto ele está muito agora em voga, né, está muito aceso, normalmente até por conta dos indivíduos mais jovens, que buscando performance, seja ela numa academia ou na sua vida privada, sexual, eles buscam os hormônios. Então, a andropausa hoje é um assunto que o paciente, inclusive, ele procura bastante urologista para falar sobre reposição hormonal. É um assunto bastante delicado, porque existem várias correntes dentro da urologia, da medicina, onde a reposição do hormônio é muito defendida e outras correntes têm um pouco mais de receio quanto à reposição hormonal, como acontece também com a ginecologia, né? Os mastologistas com as preocupações em relação à utilização de hormônios sintéticos e a maior incidência de câncer de mama. Existe também a preocupação do urologista com a reposição hormonal, o uso de testosterona pura ou de derivados da testosterona e um maior índice de câncer de próstata principalmente. Então, isso é bastante complexo, isso tem que ser abordado com muita cautela no consultório, com a realização de vários exames, tem que se traçar todo um perfil metabólico do paciente. Quando a gente fala de andropausa, a gente não está falando só da testosterona, a gente está falando de um conjunto, de uma alteração metabólica que acontece com o avançar da idade no homem, e esse homem ele vai colher, obviamente, sinais e sintomas que são muito clássicos. A fadiga, o cansaço, o aumento de peso, a redução da libido. Então, tudo isso está atrelado a essa questão hormonal. Mas a gente, às vezes, pega pacientes que, quando tu dosa o hormônio dele, ele está dentro da normalidade. Então, tem que se ter cuidado. Você não repõe o que está ideal. Aí você não está repondo, você está sobrepondo. Entende? E aí vem os riscos. Né? Então, acho que a principal ideia que eu quero passar é que o homem não faça isso na academia, né? Porque isso pode gerar infertilidade. Já imaginou? Você repõe o hormônio de maneira inadequada, então é um assunto muito técnico, mas o testículo entende, já que tu tá me dando hormônio, para que eu vou trabalhar? A gônada masculina, ela foi feita para produzir testosterona e espermatozoide, por duas células distintas. Uma vez que tu tá oferecendo para ela esse hormônio pronto, o organismo é sábio, eu não faço mais. Então tu entra num ciclo, né, num biofeedback, que a gente chama negativo, e você passa a não produzir mais aquilo que tu produzia. E o indivíduo é jovem, idade fértil, depois não consegue engravidar a esposa. Então, a andropausa tem que ser tratada com muito cuidado, com muita cautela, para que não se tomem medidas desnecessárias, impróprias, que ao invés de tu estar gerando para o paciente uma melhora de qualidade de vida, tu vai estar piorando a qualidade de vida dele e comprometendo a saúde dele. Entende? O paciente teve câncer. Ok. Quais são os principais sintomas que os homens acabam ignorando? Então, a gente comentou no início, né, do podcast que esse câncer de próstata ele é um câncer muito silencioso. Né? Então, a gente sempre bate muito nessa tecla, Thiago, de o paciente ter que buscar o urologista, né? Porque quando ele tem sintoma, ele fatalmente tem uma doença já localmente avançada. Tem inúmeros casos, tem pacientes, eu tive pacientes com PSAs, né, valores de PSAs, extremamente elevados, sem qualquer sintoma, já com câncer avançado. Então, a questão de sintomatologia para o câncer de próstata, ela é muito pobre. Né? O que gera sintoma é a hiperplasia da próstata, o aumento benigno.
tá? Que obviamente tem uma menor importância, um menor impacto à saúde do homem, mas tem outros grandes impactos, porque ele pode parar de urinar, perder até a função do rim, tem outras questões. Mas o câncer assusta mais, né? Sem sombra, porque é uma doença com curso maligno. A outra é uma doença de curso benigno. É bem diferente, né? Mas a doença de curso benigno, que é a hiperplasia, gera muito sintoma, e sintoma precoce. Então esse paciente ele procura o urologista. Entende? Mas o paciente que não tem sintoma, esse é um paciente que pode não procurar o urologista e esse paciente pode ter um câncer de próstata que seria tratável. E, né, por ele desprezar essa questão, por não ter sintoma, ele não vai ao urologista. É possível ter assim alimentos que ajudem, né, a prevenir a câncer e problemas, né, nessa região? Existe algum alimento que o senhor recomenda? A gente tem uma medicina muito ocidental, né? Então, a medicina oriental, ela tem uma pegada um pouco diferente em relação à fitoterapia, enfim, a medicina ocidental, ela é um pouco mais tradicionalista e não se finca muito. Então, já tiveram vários estudos. Então, a gente sabe que para determinados tipos de cânceres, no trato digestivo, a gordura saturada, né, as frituras, esses alimentos de fast food têm uma relação direta com os cânceres, né? Coloretais ou gástricos, ok. Os japoneses com os alimentos crus, câncer gástrico. A próstata, ela não faz parte do trato digestivo, né? Do trato urinário. Então, por mais que tenham pesquisado, o primeiro grande fator que predispõe um indivíduo homem a ter câncer de próstata disparado é a genética. Genética. Começa com a genética. O indivíduo ele tem um pai, um irmão, um tio, um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata. Esse indivíduo ele tem 20 vezes mais chance de desenvolver câncer de próstata do que o indivíduo que não tem um histórico familiar. Então, o primeiro é o histórico familiar. Então, é genético. Tem uma questão racial que não pode ser desprezada, que isso é estatístico. A presença do câncer de próstata em indivíduos da raça negra é também maior. São indivíduos que têm uma maior predisposição ao câncer de próstata. A menor predisposição, e quando a gente fala de homem no mundo todo, são os escandinavos. Ok. Então, esse indivíduo, você imagina, ele teve um pai com câncer de próstata e ele é de origem afrodescendente, a chance dele é bem maior. Entende? O negro americano também tem uma alta incidência de câncer de próstata. Quando a gente volta para o alimento, a única coisa que a gente tem, mas é man-baby, é a questão do licopeno, né? Então são os alimentos que são os vermelhinhos, o tomate, a beterraba, a cenoura, ok, mas isso não vai te impedir de ter câncer de próstata se for genético, isso pode te ajudar. Então tem muito mito, né? Você fala de óleo de semente de abóbora, enfim, essa pegada eu acho que não funciona muito. É basicamente isso, e a gordura saturada também. Evitar. Nada substitui o atendimento médico. Nada. Nada. Nenhum alimento vai te isentar. Eu como 1 quilo de melancia todo dia e faço... Ok, não, isso não vai mudar a tua vida. Em relação ao câncer, não. Qual é a verdade sobre o exame PSA? Ele substitui o exame retal? Então, Patrícia, o PSA é um assunto, essas 3 letrinhas, né? PSA, que significa um antígeno prostático específico. O PSA é uma glicoproteína para um entendimento rápido. Ele é uma proteína que ele é produzido somente pela próstata. Então, ele é muito específico para a glândula. O que a gente quer dizer? Quando você dosa isso no sangue, seja qual for a alteração, para bom ou para ruim, isso a gente está falando da saúde da tua próstata. Ponto. Nenhum outro órgão produz PSA. Em nanogramas ou em valores que sejam importantes. Então, somente o PSA. Então, o PSA, é óbvio que ele não substitui as coisas, elas são agregadas, né? Toque, PSA, exame de imagem, esse tripé que faz parte dessa consulta urológica, né? Então, o PSA não substitui o toque retal, tal qual o toque também não substitui o PSA. Mas se tu me perguntasse, doutor Marcelo, tu tivesse que escolher um PSA, entende? Eu acho que todo urologista vai te falar isso, né? O toque não que possa ser desprezado, não é isso, mas o PSA nunca, em hipótese alguma, pode ser desprezado. Jamais. Seja em qualquer momento do homem.
E como é calculado, né, essa Esse questão PSA. É isso. Então, o PSA é uma análise bastante complexa, porque ele não é só a análise do valor total que você tem de PSA, o PSA está em 1, 2 ou 3 ou 20. Não. Você tem vários estudos, várias formas de interpretar o PSA. Isso traz uma dificuldade muito grande, até para colegas médicos, né? E os colegas, eles têm muito essa consciência. O clínico, o endócrino, seja quem for, ele pede isso de rotina, o cardiologista pede, os colegas da cardiologia, mas eles sempre falam, olha, vai olhar esse PSA com o urologista, porque ele entende que essa interpretação, ela é dificultada, né? É fácil entender, se você tem, a gente brinca muito, né? Uma próstata pequena, em volume em gramas, em teoria, ela vai produzir menos PSA. Uma próstata maior, em gramas, com maior peso, ela tem mais célula, ela produz mais PSA, tá? Então, essa análise ela é feita de acordo com o exame de imagem, associado a esse valor total de PSA, nós temos uma outra molécula que é o PSA livre, mas aí fica muito técnico, então você faz a relação entre eles para que você possa entender, mas é uma pegada muito do urologista. O que eu acho que a população em geral tem que entender é que ele não pode pegar, como a gente faz com o colesterol, que bom, tá 180, não vou no clínico. Não. Ele pode ter, a gente tem uma faixa de referência, que inclusive nós, urologistas, brigamos muito com os laboratórios, que ela ia de 0 a 4. E isso já caiu há muito tempo. Então a gente já conseguiu jogar para 2,5. E mesmo abaixo de 2,5, você, homem que está ouvindo, não fique satisfeito com esse valor. Porque se tua próstata é muito pequena, tu tem histórico familiar, teu pai teve câncer, teu PSA está em 2,5, isso não te isenta do câncer de próstata. Entende? Então, o PSA é um exame extremamente complexo de ser avaliado. Ele precisa do urologista, né? Muito, para que você possa avaliar, que esse profissional possa te passar a sua realidade. A gente tem casos de pacientes com PSA muito elevado que não tem câncer. Ele teve uma inflamação, ok. E pacientes com PSA baixíssimo, até perto de 1 nanograma, o que é muito baixo. E esse indivíduo tem câncer de próstata. É porque tem essa cultura também, né, doutor? E desculpa aqui, de repente, até colocar o senhor no apuro, mas sim, muita gente acha que o toque retal é 100% fidedigno em relação ao PSA. Não é. Não é. Fiz o PSA, ele é 100% seguro? Não, tem que fazer o toque. Isso é 100% seguro? Porque isso é dúvidas de vários homens que estão assistindo, sim, né? Sim, então, o senhor pode falar sobre isso? Posso. Assim, eu até comentei, né, que num apuro, A ou B, ok, PSA, ao toque. Colegas podem pensar diferente. Eu acho que o toque ele é muito válido, ele é importante, mas ele não é fundamental. E o toque é fundamental. Não, eu não posso realizar um toque retal no paciente, não dosar o PSA, bater no ombro dele ao término do meu exame e falar, está tudo bem. Já tive vários casos, não foi nenhum, nem foram 2 casos, onde o paciente ele não tinha um PSA tão elevado, ele tinha um toque absolutamente normal. Mas a doença, ela começa biomolecular. Ela começa na célula. Entende? Então, esse diagnóstico precoce, que é fundamental para a tua sobrevida, para a tua cura, vai passar despercebido num toque. Quase que com certeza absoluta. Então, o toque vai te dar uma noção de volume, de tamanho. O toque, ele, na realidade, ele está ali, ele é unidirecional, né, e é de um plano. Você imagina, a gente tem hoje exames complementares, como a ressonância, que são tridimensionais. Né? Você não toca a face posterior, você não consegue acessar essa região na totalidade dessa glândula. Então você não pode assegurar a esse paciente só pelo toque que ele não tem câncer de próstata. E como é feito esse exame do PSA? É um exame de sangue muito simples. Você não precisa nem de jejum, você precisa de um preparo. Então, o preparo, normalmente, cada laboratório trabalha de uma forma com um número de dias, mas numa média de 3 a 5 dias, ou no máximo 7 dias, sem esforço físico. Qualquer tipo de esforço físico, tá? Qualquer atividade física, seja ela uma corrida, um pedal, musculação, tênis, o que for, sem atividade física, ou seja, um repouso de exercícios físicos, de prática física, e um repouso sexual. A gente inclui a relação sexual ou a masturbação, seja qual for, um repouso sexual também. Porque quando tu estimula essa glândula, ela vai liberar mais PSA, entende? Então, e inclusive toque retal. O indivíduo vai no teu consultório, primeira consulta, eu vou lá, faço o toque. Ele tem que aguardar um período para que ele possa fazer esse PSA.
Entende? Então, quando você vai ao urologista, normalmente é um protocolo, uma primeira conversa, e aí se solicitam os exames. E aí depois tu retorna para avaliação desse PSA, que é feito em laboratório, uma coleta de sangue, que é bem simples. E de acordo com a sua experiência, vamos fazer uma suposição aqui. No último ano, quantos cânceres de próstata o senhor já diagnosticou? Eu acho que perto de 20 a 30 pacientes, que é um número relativamente alto. E a faixa etária ela varia bastante, mas geralmente ali entre 50 e 65 anos é uma faixa etária que o indivíduo ele ainda está muito produtivo para a sociedade, né? E é uma faixa etária que essa doença ela normalmente ainda avança rapidamente, né? Quanto mais jovem o indivíduo normalmente esse tumor, esse câncer, ele avança de maneira um pouco mais agressiva. Tá ligado ao teu metabolismo, você ainda é jovem, tem um bom metabolismo, essa doença avança mais rápido. É óbvio que isso vai depender da diferenciação celular, que tipo de tumor, mas de toda forma, em média, funciona assim. Acima dos 70, aí acima de 80 anos, esse crescimento desse tumor ele é bem mais lentificado, o prognóstico do paciente é melhor também, mas é um número ainda bastante expressivo desses pacientes que vão ao consultório e aí a gente abre mão de exames complementares que ajudam bastante a gente no diagnóstico. E como que funciona o tratamento de um câncer após o diagnóstico? Então, a gente divide muito o momento do diagnóstico, entende? Se o paciente ele chega e aí tu faz um diagnóstico realmente precoce, você faz um estadiamento, a gente faz exames para entender se a doença ela está confinada à próstata, se não existe doença fora da próstata. Então, para a gente ter uma doença confinada, a gente, em 100% das vezes, vai indicar a cirurgia. Né? É a melhor solução de tratamento para o câncer de próstata, o padrão ouro, apesar dos oncologistas entenderem que a radioterapia também pode ser usada, mas é uma posição muito firme da urologia brasileira em relação da urologia brasileira e a internacional também, sociedade americana, europeia, que o padrão ouro, desde que o paciente se enquadre nessa questão de uma doença confinada à próstata em estágio inicial, é a cirurgia. E a gente divide isso aí, pelo menos, em 3 formas de operar esse paciente. A cirurgia aberta, com corte, já é feita há muitos anos. A cirurgia por videolaparoscopia, e a robótica hoje, que é a cirurgia, na minha humilde opinião, de padrão ouro para o tratamento do câncer de próstata. Com os melhores resultados, tanto operatórios quanto pós-operatórios, a robótica, na minha opinião, ela é padrão ouro hoje. Após uma cirurgia, teria que fazer um acompanhamento. Isso, a gente falou do PSA. Anual, né? Sim, a gente volta para o PSA. Esse paciente não vai se livrar do PSA nunca mais. Tendo ou não câncer, o PSA é uma realidade do homem, que ele não pode, em momento algum, desprezar. Eu operei minha próstata, agora não preciso fazer PSA. Não, você está redondamente enganado. Você tem que controlar, você controla o pós-operatório com o PSA. A análise do PSA no pós-operatório é fundamental. Isso, são só 5 anos. Tem esses protocolos, né, para mama também, para todos os cânceres de forma geral de 5 anos. Isso vem caindo muito, porque você tem pacientes que operam, por exemplo, mama e 15 anos depois voltam com problema. Então, tem que ter muito cuidado com essa cronologia, com esse espaço temporal, não pode ser tão determinante, entende? Isso tem muitas variantes. Perfeito. Eu sei que a gente não está no Novembro Azul, né, que a gente fala bastante sobre câncer de próstata, urologia, mas espero que você esteja aproveitando. Não esqueça de dar o like no vídeo, também de compartilhar com um amigo seu para esse tema tão importante e relevante para a saúde do homem. Doutor, para a gente poder, já indo para o final, a questão da saúde é muito importante, né? A gente sabe que quando a gente passa dos 40, algumas comorbidades elas são relevantes para piora, né? Se um homem não, ainda mais se o ser humano não cuida, né? Sim. A questão da obesidade, ela é um fator relevante para o avanço de várias doenças. Sim. Na questão da saúde urológica, também é? Também. Na realidade, as pessoas, elas inclusive, eu acho que a sociedade como um todo, né? Não só a brasileira, mas as sociedades, como tudo, quando a gente fala sociedade, não sociedade médica, sociedade civil. Elas agora vêm encarando, talvez na última década, a obesidade como realmente uma doença, né? Então, ela é sim uma doença, porque isso faz parte de um distúrbio metabólico. Tinham livros, né, década de 90, só é gordo quem quer. Não é bem assim.
Não é nada assim. Ninguém está acima do peso porque acha legal, bonito e fica feliz com isso. Não. Você tem problemas do metabolismo, seja ele diabetes ou hipotireoidismo, alguma questão do seu metabolismo não está acertada. Desculpa. E, consequentemente, você, com esse ganho de peso, você vai ter, obviamente, acúmulo de gordura, não só nessa questão estética que a gente vê, mas nos órgãos também, principalmente no fígado. E o fígado, ele é uma usina, né? Então, quando o fígado começa a ficar impregnado nessa gordura, nós temos aqui na rede, talvez o principal grupo de transplantes do Rio de Janeiro, eu acho que sim, e eles têm muita capacidade técnica para opinar sobre isso, sobre a esteatose, a gordura no fígado, né? Que já é classificada por eles como uma doença cirrótica. Entende? É uma doença inflamatória desse fígado que leva à disfunção desse órgão, consequentemente, obviamente, a outras disfunções ligadas ao metabolismo e, obviamente, à obesidade. Então, a obesidade não leva só ao aspecto estético, esse talvez disparado ter o menor problema. Então, na saúde do homem, você começa a ter, obviamente, o indivíduo chega muito ao consultório, a busca maior do que da próstata, é a função sexual. Esse é o tendão de Aquiles do homem brasileiro, né? Então, ele chega ao seu consultório se queixando, com 40, 50 anos, que o desempenho sexual dele não é bom. Ele está acima do peso, com hemoglobina glicada de 8, com colesterol de quase 300, mas ele está preocupado porque o desempenho sexual dele não está satisfatório. E aí ele te procura para tu melhorar o desempenho sexual dele. Só que isso aí é a cerejinha do bolo. O problema dele todo é muito maior. Então, inúmeras as vezes o urologista faz diagnósticos, eu faço toda semana muitos diagnósticos de diabetes no consultório. O indivíduo chega, fora do peso, não procura outro especialista, ele vai ao urologista por conta da disfunção sexual dele. E aí, quando você pede os exames, ele está lá com todo o metabolismo alterado, com uma diabetes já em curso. E a diabetes é uma doença extremamente silenciosa que degrada o teu organismo como um todo e está intimamente ligada à obesidade. E aí vão se somando, né? Que nem fazer o bolo. Vai caindo o ovo, a farinha, quando você olhou já está no forno e queimou. Esse é o grande problema. E tu não entende isso logo no início. Então, a obesidade é uma doença que tem que ser vigiada. Não só a obesidade, a gente tem tanta coisa para falar, temos aspectos emocionais que influenciam muito na obesidade também. E isso, pós-pandemia, a cabeça do humano mudou muito, né? Não, com certeza, porque a obesidade, ela não adianta tu chegar e fazer uma redução de estômago ou colocar um balão intragástrico, por exemplo, se tu não muda aqui. Sim. Não é verdade, doutor? Então, com a na verdade, a questão toda começa, também, como você falou, no teu entender, né? Na cabeça, no psicológico, porque tu faz uma redução que ela é anatômica. Isso é só física. Você falou, o balão é físico. A redução, ela é física. Ok, isso vai te ajudar. Tem muitos programas hoje, inclusive, né, internacionais, mostrando essa pegada, né? Que se tu não entende que tu tem que mudar a tua cabeça, pouco importa você fazer cirurgia. Quantos ex-obesos que viram menos obesos, que voltam a ficar obesos por conta de falta de entendimento, né, da obesidade, né? Muda o corpo, mas não muda a mente. Sim. Né? Doutor, para encerrar com chave de ouro, o que o senhor falaria para um homem que está assistindo esse programa, né, sobre esse medo, né, quem sabe desmistificando um pouco esse medo de ir até um urologista? Então, você é um homem que nos acompanhou até agora, que você entenda que a visita ao urologista é como a visita para um cardiologista, para um terapeuta, não tem nenhum tipo de apreensão. Que você possa vir sem nenhum tipo de medo, de alguma circunstância constrangedora que possa ocorrer. É um outro homem, é um especialista, ele é um técnico, ele é um médico, ele só está ali para te ajudar. Né? Que você não tenha receio de que você vai entrar e que você vai se sentir mal, de forma alguma. Você vai ser bem tratado, bem acolhido, e é uma conversa. Uma conversa com exames complementares, exames também físico, mas nada mais que isso, que você venha ao consultório, que você vai ser bem acolhido. Nós agradecemos, então, Dr. Marcelo Rodrigues, Obrigado. por participar deste episódio do Silvestre Cast. Obrigado.
Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Patrícia, primeira vez conosco aqui, maravilhosa participação. Com certeza estará conosco em muitos outros episódios. E você também que participou conosco até agora, muito obrigado pela tua participação. Uma coisa essencial, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante, e ativar o sino de notificações, porque senão você não recebe o vídeo. Isso é muito importante, tá? E a gente espera no próximo programa do Silvestre Cast. Até lá. Um grande abraço.